Olá a todos, toda a Santa Paz de Jesus Cristo. Quero trazer ao coração de todos vocês uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses 5:21 que diz: examinai tudo, retende o bem. Olha bem, retende o bem. Olha, a gente assiste os vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, e muitas vezes a gente discorda. Tem heresia, profanação, apostasia, mentira, tem coisas diabólicas, fake news, tem de tudo. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando diretamente sobre a vida espiritual. Nós temos que, do ponto de vista humano, eu preguei sobre as duas prostitutas, ouvi todos os lados. Examinai tudo, retende o bem, mas também ouvi todos os lados. E eu já ouvi todo tipo de pregação, discordei sim, debati aí sobre a questão do dízimo, porque o dízimo está sim na dispensação da graça, está no Novo Testamento sim, mas com classe, provando na Bíblia por A e B. E quando a gente fala as coisas, a gente tem que provar, né? Porque às vezes você fala as coisas, você fere a pessoa que está na sua frente, mas ela é um ser humano, não é robô. Ela tem sentimento também. Então nós temos que ter muito cuidado de que maneira nós falamos e como nós falamos. Mas hoje em dia tem pessoas que, infelizmente, quando elas são confrontadas, elas perdem o chão. Elas ficam iradas, elas ficam, vamos dizer assim, sem controle próprio, domínio próprio. E muitas vezes falam coisas que realmente machucam o outro, fere de maneira muito profunda. E o que eu diria para você nesse momento? Tem que ter cautela, né? Vamos ter prudência, examinar e tudo, retende o bem. O que for bom, você capta para você. Agora, você tem que entender a situação de uma, vamos supor, de uma pregação ou de uma fala, tem que ter cuidado em todos os aspectos. Por quê? Porque hoje em dia tem gente que é invejosa, olho grande, despeito, cobiça humana, tem muito falatório. Hoje em dia tem gente que realmente, infelizmente, às vezes fala coisa que não está na Bíblia, mas você tem que entender que tem que ter cuidado. Porque a partir do momento que você se levanta contra a palavra de Deus, você está correndo sério risco. Nesses 36 anos eu já vi pessoas se dar mal de tudo que foi jeito e forma e maneira. E eu tentei avisá-las para elas. Cuidado com o que vocês estão falando, como vocês estão falando, da maneira que vocês estão falando. Porque você, de repente, fala sim com os outros, mas não quer que fale com você. Né? Tem pessoas que são assim. Né? Elas gostam de falar, mas elas não gostam de ouvir. E, de repente, você está passando coisa na sua vida aí, por quê? Porque você age com outras pessoas da maneira que não era para agir. Então, a gente tem que examinar tudo, tem que reter o bem, né? E temos que realmente averiguar, investigar, tem que ter cuidado, porque falso tipo de informação, calúnia e mentira hoje está tendo muito. Temos que investigar tudo mesmo e temos que ter cautela. Então, é uma palavra simples, mas que possa falar no seu coração e que nós possamos esquadrinhar, como diz a Bíblia, né? Investigar. Agora, ouça os dois lados, sempre ouça os dois lados, porque vocês viram que o Senhor Jesus Cristo foi blasfemado, ele foi blasfemado, espiritualmente falando. Né? E eu tenho visto esses anos, eu, inclusive, na casa de recuperação onde eu prego, eu já vi gente se levantar contra a palavra de Deus. Na igreja também, nas igrejas, não só a igreja, na maioria das igrejas. E não foram bem não, mas não foi eu não. Porque Hebreus 10:31 diz que a horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Hebreus 12:29 diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a todos vocês que irão assistir a esse vídeo, pare, faz reflexão, introspecção da sua vida. Quem sabe você está passando muitas coisas porque você fala com as pessoas daquilo que elas muitas das vezes não merecem. E aí Satanás, ele não dorme, os seus demônios. Está lá em Hebreus, ou em Apocalipse 12:10, diz que ele acusava o nosso irmão de dia e de noite. Aqui, eu vou até ler essa passagem para você em Apocalipse, e o perigo é esse. Aí ele entra no corpo de pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. Ele vai te afrontar da mesma maneira, mas às vezes você está afrontando o próximo. Né? Olha aqui, ó, o que é que diz? Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a esta a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador
de nossos irmãos e é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está vendo aí? O perigo é esse. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós possamos buscar em Deus sabedoria, crescer na graça e no conhecimento e cautela. Porque tem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas: o tolo, o louco e o astuto. Não vamos ser nada disso, não. Porque quando ele fala é comum de 2. Não vamos ser assim, não. Vamos ser prudentes. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém?